Se você clicou nesse vídeo, você provavelmente tem muito interesse em desenvolver aplicações ou talvez uma curiosidade sobre isso. E muito provavelmente você já é uma pessoa que programa, mas se você busca entender um pouco mais do que rola por fora da programação, então fica comigo que eu vou trazer um pouco mais sobre arquitetura de software, system design e alguns pilares que são importantes para o desenvolvimento da sua carreira. Em relação a aplicativos e programas, coisas na web, coisas fora da web, coisas que são relacionadas a bancos, aplicações sensíveis, não sensíveis, streaming de mídia, tudo se resume a servidores. Tudo se resume a servidores. Sabe a AWS? Aquele provedor de nuvem famoso? Então, nada mais é do que um monte de servidores juntos, executando diversas funcionalidades. E um servidor nada mais é do que um computador que expõe portas que podem ser acessadas por clientes internos e externos. E isso praticamente compõe o que a gente chama de internet hoje em dia. De maneira bem simplificada, um servidor nada mais é do que uma máquina capaz de receber e enviar dados para quem requisitar. É simplesmente um computador que está ali conectado à internet, enviando e recebendo informações enquanto os processa. Os monolitos, ou monólitos, como muita gente chama, eles foram e ainda são um dos métodos mais utilizados para montar software hoje em dia. Geralmente são montados de maneira autocontida. Isso significa que todas as funcionalidades dessa determinada aplicação, elas estão no mesmo código. E é muito comum encontrar monolitos que rodam apenas em um servidor e também contam com o mesmo banco de dados dentro desse servidor. Apesar de todas as complicações que os monolitos podem oferecer, eles são extremamente simples, eles podem aguentar firme por muitos anos, até porque não é porque uma aplicação lucra, não é porque uma aplicação ela faz algo grande e complexo que ela vai ficar sem recursos de uma hora para outra. Por muitos anos o monolito pode trabalhar apenas com otimizações no código, utilização de cache e simplificação de carries complexas. A ideia final do monolito é basicamente trazer a comunidade, de ter toda a sua lógica de negócio contida em um lugar só, fazendo com que alterações no código demorem menos tempo. E se você está começando uma aplicação do zero, provavelmente esse é o melhor caminho a ser seguido. Se você já estuda programação e está no mundo da tecnologia faz um tempo, muito provavelmente você já ouviu falar de microserviços. Essa nomenclatura já apareceu em diversos lugares, em diversos memes, e ela chega até a ser um pouco odiada pela comunidade, principalmente por causa dessa onda de migrações Big Bang, que tem como objetivo aumentar uma escalabilidade que muitas das vezes nem é necessária ou nem chega a existir. Visam migrar ou construir aplicações do zero já usando microserviços. Os serviços distribuídos são basicamente servidores físicos ou virtuais separados, normalmente por tipo de funcionalidade. Por exemplo, um sistema pode ter 3 servidores, um para gerenciar os usuários, o outro para cuidar dos pagamentos e o outro para organizar informações referentes a uma empresa. E os 3 podem trabalhar de maneira independente, conectando-se ao mesmo banco de dados ou ter seus próprios bancos de dados. Isso vai variar muito de acordo com a arquitetura, necessidade de negócio, o que faz sentido agora para que você consiga colocar essa aplicação no ar ou para que você consiga escalar essa aplicação para uma certa quantidade de usuários. Isso realmente vai de acordo com o que você precisa, tanto para agora quanto para um curto, médio prazo. Eu não vou realmente entrar com profundidade em serviços distribuídos nesse vídeo, mas eles são úteis em diversos casos. Um bom exemplo é uma situação onde você precisa escalar determinada funcionalidade, mas não é necessário escalar o restante da aplicação. Então, nesse caso, o módulo é extraído para um novo serviço e escalado de maneira individual. Uma outra situação onde serviços distribuídos se encaixariam bem é o momento onde o time começa a crescer e a quantidade de conflitos em uma mesma base de código ela aumenta. Em casos assim, dividir a aplicação é uma boa solução para permitir que times dedicados possam entregar novas versões sem ter que se preocupar em lançar código quebrado de outras equipes. Falando sobre integração contínua, tá? Que isso não é diretamente ligado a system design, mas é uma coisa bem importante e eu resolvi trazer aqui, querendo ou não, a integração contínua ela vai ditar como a aplicação ela vai ser criada, desenvolvida, melhorada e isso vai impactar diretamente como a aplicação vai ser montada. Muita gente já passou por uma situação de início de carreira
onde terminou de desenvolver algo legal e pensou: "Poxa, como é que eu vou colocar isso na internet? Como é que eu vou executar isso e permitir que outras pessoas possam usar isso?" A resposta é o deployment. Existem deployments de todos os tipos, mas tudo se resume a uma só coisa: deixar a sua aplicação no ar, desde simples páginas HTML até aplicações complexas que se conectam em bancos de dados, integram com serviços externos e processam diversas requisições por segundo. Quando se trata de colocar a aplicação no ar, muitas pessoas podem até mesmo ter seus próprios métodos, usar SSH, executar comandos no próprio servidor para subir o novo código, subir os arquivos por FTP ou até mesmo conectar via soluções como o Parsec ou talvez o Windows Remote Desktop. Isso resolve o problema de certa forma, mas depois de um tempo começa a se tornar extremamente contraintuitivo quando o fluxo de desenvolvimento ele é rápido o suficiente, fazendo com que seja necessário subir muitas coisas diferentes todos os dias, até mesmo várias vezes ao dia, e isso acaba variando muito de acordo com o time que você está desenvolvendo. A integração contínua, ela nada mais é do que uma estratégia que consiste em ter uma esteira virtual, que nada mais é que um fluxo que recebe o seu código numa ponta, o processa, executa testes, faz o build da sua aplicação e depois realiza o deployment automaticamente em um ou mais servidores. No mundo da programação, isso é bem comum e encontrar ferramentas também não é difícil. Por exemplo, o Argo CD para situações mais complexas, o GitHub Actions, tem muitas opções que cuidam de código, testes, builds, tudo ponta a ponta, com baixa ou média configuração. Agora falando aqui sobre bancos de dados. Então, os bancos de dados, eles são a parte mais importante da estrutura de um sistema, independente dele ser moderno ou não, porque é ele que vai permitir que sua aplicação tenha o estado que vai ser mantido ao longo do tempo. Armazenar informações importantes, gerenciar todo o resto da aplicação, isso é muito mais valioso do que sua aplicação em si, porque pensa comigo, você tem uma aplicação criada, sei lá, em 1980, e essa aplicação evoluiu ao longo do tempo, só que ela sempre manteve os mesmos clientes. Ou seja, foi necessário fazer diversas migrações, provavelmente ao longo do tempo, para que você preservasse esses dados. E o banco de dados, a engine de banco de dados, ela foi extremamente essencial nessa jornada. No mundo moderno, existem alguns tipos de bancos de dados com diferentes finalidades. Os mais comuns são os bancos relacionais, bancos de documentos, bancos de chave-valor e bancos analíticos, mais conhecidos como OLAP. Os bancos de documentos são bases de dados que armazenam informações com quase a mesma finalidade que os bancos de dados relacionais. Porém, eles são otimizados para alta performance em ambientes distribuídos, independentes, e isso significa que muitas das vezes eles não se dão bem com situações que envolvam relacionar diversas entidades diferentes, mas, em compensação, se ajustam bem a mudanças que não exigem novas migrações para adaptar os dados e, devido à sua natureza dinâmica, são mais fáceis de usar. Exemplos de bancos de dados de documentos são o MongoDB, Apache Cassandra e ScyllaDB. Bancos de chave e valor, apesar de parecerem muito mais simples, são muitas vezes mais complexos que os mencionados anteriormente, principalmente devido à sua alta taxa de otimização, gama de comandos, e o banco de chave e valor mais famoso hoje em dia, se não me engano, é o Redis. Os bancos de chave e valor, eles funcionam de uma maneira muito similar ao HashMap, ao Data Structure HashMap. Eles guardam valores que podem ser recuperados no futuro, de maneira mais simples. Por exemplo, você quer armazenar a entidade de um usuário como cache. Você coloca o ID desse usuário como a chave e você coloca o corpo desse usuário como valor. É simples. Apesar do próprio Redis ter outros tipos de dados mais complexos, desde grafos, vetores, time series, entre outros. Bancos relacionais, eles muito comumente utilizam a linguagem SQL e eles são utilizados onde existem muitas relações previsíveis e estruturadas. Um exemplo é uma empresa onde as informações de diferentes áreas precisam ser cruzadas para a geração de relatórios. Os bancos relacionais eles se destacam em performance, principalmente em performance, quando o objetivo é correlacionar diversos pontos de dados diferentes a partir de pontos de relação, que chamamos de chaves estrangeiras. Exemplos de bancos de dados relacionais são MySQL, Postgres e o SQL Server. Os bancos de dados OLAP, eles são bases de dados focadas em análise multidimensional, sendo o tipo de banco de dados menos comum dessa lista, porque muito provavelmente você não vai estar utilizando esses tipos de banco de dados
dados, durante o desenvolvimento de aplicações simples, como softwares as services, micro softwares as services, coisas que não estão ainda maduras o suficiente para ter ali uma pipeline própria de análise de dados. Bom, nesse vídeo eu tentei resumir um pouco de alguns pilares para o System Design, acabei falando um pouco mais sobre ferramentas relacionadas, sobre estratégias relacionadas. Um dos meus objetivos é trazer mais conteúdo, desde visão geral até vídeos mais explicativos sobre cada um desses conceitos.